Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início a mais um culto de ensino, o nosso maravilhoso culto de doutrina. Queria convidar os irmãos que estão presentes a ficar de pé. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro dos Salmos, de número 115. Livro dos Salmos, de número 115. Para a glória de Deus. Para mais um maravilhoso culto de ensino. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que neles confia. Confia, ó Israel, no Senhor, e no seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai o Senhor. Meu irmão, você pode colocar a mão no seu coração e repetir comigo novamente esse verso de número 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Oh Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de honra, glória e majestade, a tua palavra ela fala tudo, Senhor. Nós nem precisamos argumentar, porque a tua palavra ela fala tudo, Senhor. Os ídolos que eles louvam não falam, não andam, não sentem cheiro, não fazem nada, porque não passam de estátua, Senhor. Mas tu és o Deus vivo, tu és Jesus, aquele que desceu do céu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós, aqueles que somos parte do teu povo, nós que somos povo bendito, escolhido do Senhor, nós o louvaremos, nós o louvaremos. Toda honra, toda glória e toda majestade nós te louvaremos, Senhor, porque tu estás vivo e és fiel. Tu continua operando em nossas vidas, tu continua falando aos nossos corações. O Senhor está na casa, que nós possamos, Senhor, cada dia mais nos debruçar aos teus pés e nos render, Senhor, à tua majestade, porque tu és o Deus real, tu és o Deus de Israel, tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Este culto é por ti, é para ti, Senhor. Toma o primeiro e último lugar. Toma, Senhor, cada louvor, cada palavra. Toma as vozes dos teus filhos, toma os instrumentos. Toma, Senhor, a vida do teu servo que vai trazer a tua palavra, Senhor. Porque tudo que nós precisamos está aqui, ó, na tua palavra. Aleluia. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E as palmas adoram ao Senhor.
Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Recebe nosso louvor, Senhor. Recebe nossa adoração, Pai querido. Vem nos tocar, Senhor, de uma forma tão profunda, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Eu não vim aqui apenas de milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra Te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra Te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Teu santo nome, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem nos tocar, Espírito Santo. Vem nos tocar, Jesus. Toca-me, toca-me. Tem mais um passo darei, nada farei sem Ti. Toca-me, toca-me. Tem mais um passo darei, nada farei sem Ti. Toca-me, declara.
Jesus. A nossa alma, ela tem sede de Ti, Jesus. A nossa alma anseia por mais de Ti a cada dia, Jesus. Tu és o nosso respirar, Senhor Jesus. Tu és a força que nós precisamos para estar na Tua casa, Jesus. Tu és o amigo que nós precisamos, Jesus. Tu és um Deus poderoso, Espírito Santo de Deus. E neste lugar, Jesus. Vamos louvar a Ele nessa noite. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos clamar a Ele nessa noite. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. E poderoso Deus, e poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. E poderoso Deus, só Tu és poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti.
anseia por ti. Vamos cantar a Ele assim, ó. Esse refrão, meu irmão. E quem já pisou em outro lugar, nós não sabemos viver, Jesus. Onde estiver, a glória de Deus, mais uma vez. Quem já pisou em outro lugar sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Aplauda Ele nessa noite, meu irmão. Toda honra e glória seja dada somente ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Continue adorando o Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Aleluia, Jesus. Minha razão de viver, maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção, e o seu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais, o seu amor. Você é tudo pra mim.
sentir você me tocar e o seu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. Aleluia. E o seu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais. O seu amor, você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais. O seu poder, você é a razão do meu viver. Muito mais. O seu amor, você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais. O seu poder, você é a razão do meu viver. Muito mais do seu amor, você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais. O seu poder, você é a razão do meu viver. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Estenda suas mãos aqui em direção ao altar do Senhor. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Pai, nessa noite consagramos a Ti cada dízimo, cada oferta, os quais foram depositados, Senhor, na Tua casa. Que o Senhor abençoe todos aqueles que assim fizeram, aqueles que assim fazem, aqueles que Te honram, Senhor, com as Suas primícias, com os Seus recursos, com as Suas finanças, trazendo ao Teu altar, Senhor, as Suas primícias, fazendo assim, Senhor, obedecendo e por amor à Tua palavra. Que o Senhor continue, Senhor, com a Tua mão estendida, que o Senhor continue derramando graça, que o Senhor multiplique, que o Senhor prospere, que o Senhor coloque a Tua igreja em lugar de destaque. Faz, Senhor da glória, aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Operando, Senhor, quem impedirá? Pai, todo o poder está nas Tuas mãos. Nos dá sabedoria, direção, para que nós possamos investir esses recursos no Teu reino, na Tua obra, de forma que Te agrade, até que o Senhor venha. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou chamar aqui o pastor. Vai ter salinha? Glória a Deus. Uma abençoada. Se tiver salinha das crianças, pode vir aqui. As meninas estão todas aqui no anonimato. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos. Salmo 145. Salmo 145. Vamos ler dois textos. Nós vamos ler esse primeiro texto, Salmo 145, verso 4 até o 7. Em seguida leremos um texto de Atos.
Quem achou o Salmo 145 diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Teve gente que não disse misericórdia, mas ainda está procurando. Salmo 145, verso 4. Diz assim: uma geração louvará a outra geração, as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Agora venham comigo para Atos, capítulo 17. Atos 17. Nós vamos ler aqui o versículo de número 26 em diante. Vamos ler a partir do 24. Atos 17, 24. Quem achou diz amém. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Observe o versículo 28, que ele diz assim: portanto, visto que somos geração de Deus, diga comigo, geração de Deus. Então, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, ou coisas trabalhadas aí pela arte e imaginação do homem. A palavra-chave é geração. O Salmos diz que uma geração contará a outra geração os feitos e as maravilhas de Deus. Senhor, aqui estou na tua presença, pedindo a tua misericórdia. Olha para mim, olha para o teu povo, nos dá graça. Vem, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento, repreender todo empecilho, que no nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo trabalhe nessa noite, através da ministração da tua palavra. Toma o primeiro e último lugar desta ministração, da continuação desse culto. Nós pedimos que o Senhor tome a centralidade, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode sentar. Estava eu folheando a Bíblia, atrás de alguma mensagem, de alguma palavra para ministrar aos irmãos esta noite, neste culto de doutrina, e revisitei aqui alguns cadernos de esboço que eu tenho lá em casa, né? A gente fica folheando, olha uma coisa, olha outra, pedindo a Deus uma mensagem, e eu lembrei de uma mensagem que eu preguei em 2010, lá em Fortaleza, num evento chamado Sábado de Fogo, que foi realizado pela mocidade da época. O irmão Júnior era o presidente lá, o líder da mocidade. Não era o Júnior aqui, era o outro Júnior, aquele que pregou no culto de família. E ele fez um momento ali naquele congresso, na igreja pequena, e foi o dia todo, só jovens ministrando. Louvava e uma pregação.
E eu lembro que ele me convidou e eu era o único jovem que não era de Fortaleza. Eu era de uma congregação da Elbetel de Canindé. Eu fui o único jovem que pregou que não era de lá da capital, né? E foi uma das mensagens mais marcantes daquele evento, para a glória de Deus. E eu preguei sobre as gerações, né? Sobre 5 gerações, folheando a Bíblia. O Espírito Santo foi me conduzindo e eu fui destacando acerca de algumas gerações. E até hoje o pessoal fala desse dia, que foi realmente uma bênção para a glória de Deus. E eu quero, em forma de estudo, analisar aqui algumas coisas sobre isto. Sai até no jornal, né? Jornal Elbetel, Conexão Elbetel. A palavra geração, quando nós falamos sobre geração, nós vimos que na Bíblia tem algumas conotações, tem alguns significados. A palavra no hebraico, ela é toledot. Toledot. Ela ocorre 10 vezes em Gênesis. Você vai ver, quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz, essas são a geração, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, a geração dos céus e da terra. Né? Em outra tradução diz, essas são a Gênese, esta é a Gênese, porque Gênese é a palavra grega para gerar, para geração. Então, 10 vezes ela ocorre neste sentido de gerar. Nós vamos ver as gerações de Abraão, as gerações de Noé, as gerações de Adão. Adão gerou a Caim, a Abel, e esse que gerou esse, e assim vai. Então, a palavra que aparece lá é toledot, que significa geração. No grego, a Septuaginta, a tradução dos 70, ela pega a própria palavra Gênesis, referindo-se à genealogia. Quando você observa Mateus capítulo 1 e versículo 1, a Bíblia diz assim, Biblos Iesu Cristo Gênesis. O que é isso? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Então, essa palavra aí, Gênesis ou Gênesis, ela dá esta ideia de história genealógica, de geração. Agora, tem outra palavra no hebraico que é dor, é D-O-R, dor, não é dor de sentir dor, não, nosso português. Mas essa palavra aqui, ela pode referir-se à geração no sentido de algum período específico de tempo. Nós vamos ver em Gênesis 15, versículo 16, o Senhor falando da terceira geração. Nós vamos ver em Deuteronômio 23 também, ele fala sobre isso. Nós vemos em Salmos 45, verso 17, também falando sobre uma geração, esses períodos específicos de tempo, que esses períodos eles podem ser passados ou futuro. Essa palavra também pode referir-se a alguma classe de homens, como uma geração perversa e deformada. Aparece esta expressão em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 5, ou como uma linhagem de justo, o Salmo 14, verso 5. Então, quando eu falo de gerações aqui, eu não estou falando de simplesmente gerar outra pessoa, mas eu estou falando de um grupo específico para cada tempo. Até a Bíblia nos chama de geração eleita. 1 Pedro 2,9, ele diz que nós somos geração, ou seja, raça eleita de Deus. Então, na linguagem bíblica, uma geração, ela corresponde ao período ocupado pela existência de toda geração. Usualmente, aparece como um período de, no mínimo, em média, 40 anos. Então, 40 anos é, em média, aí, uma geração. Usualmente, ela vai aparecer como, por exemplo, no período em que Israel passa peregrinando no deserto. Então, no deserto, a geração, ela peregrinou 40 anos. Depois, Deus, até aquela geração acabar, para vir outra geração. E Deus mata toda uma geração no deserto. O deserto se transformou um grande cemitério. Deus foi matando aquela geração por causa das murmurações, por causa dos pecados dele. Deus preservou a geração de
Josué e Calebe, que foram os que trouxeram o relatório positivo da terra. Então, este período aqui corresponde a um período de tempo em que Israel vagueou pelo deserto e é conhecida como a geração do deserto. Jesus, ele está dando o seu sermão profético e ele diz assim, ele dá os sinais, ele fala do que vai acontecer na escatologia de Jesus e ele diz, não passará essa geração. A Bíblia também diz que Jesus estava em um determinado lugar, lá em Mateus, e chega os chefes, chega os escribas, chega os religiosos e diz assim, qual é o sinal que tu nos dá? Se tu diz que é o Messias, qual é o sinal que tu nos dá? E Jesus olha para ele e diz, uma geração incrédula e perversa me pede um sinal. E nenhum outro sinal será dado a não ser o do profeta Jonas, porque assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Depois, quando Jesus, no Mateus 17, ele sobe com os discípulos, Pedro, Tiago e João, se transfigura no meio deles, naquele monte, que a sua roupa fica resplandecente, ele voa, ele flutua no ar, e a luz é fulgurosa. Aparece Moisés e Elias, um representando os profetas, outros representando a lei, e eles olham para Jesus, e eles ficam ali atônitos, aterrados. Pedro fica assim, tão extasiado, que ele diz assim, olha, é bom estarmos aqui, nós vamos fazer aqui 3 barracas, um para Jesus, um para Elias e outro para Moisés, e a gente dorme aqui no chão mesmo, o negócio está bom. Só que de repente eles saem, eles somem, e só fica Jesus ali, e eles falam da morte de Jesus, que ia acontecer na sequência, e ouve-se uma voz no céu, dizendo, este é o meu Filho amado, o qual eu tenho nele prazer. Eles descem do monte, os discípulos ficaram lá embaixo, estão na luta, para expulsar um demônio de um filho de um homem que está lá. O jovem vai para o fogo, se joga na fogueira, depois se joga na água, é uma peleja, é uma luta, e eles passaram a noite orando, e o Espírito não vai embora. E quando ele desce da oração, ele diz assim, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e suportarei? Então, nós entendemos, nós discernimos estes tempos, de que há tempos em tempos de gerações específicas. Então, caminhando pela Bíblia, eu encontrei pelo menos 5 tipos de geração. Bem sei eu que na Bíblia tem muitas gerações, mas eu destaquei 5. E essas 5 gerações é a qual eu vou aqui falar. Eu denominei a primeira geração como a geração da corrupção. Diga comigo, geração da corrupção. Então, geração da corrupção é a geração pré-diluviana. É a geração que veio antes do dilúvio. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então, era uma geração que eles não tinham o Espírito de Deus, porque no capítulo 6, exatamente ali, Deus diz assim, eu me arrependo, eu me entristeci com a geração destes homens aqui, e eu vou retirar o meu Espírito deles. O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Em uma tradução mais apurada, assim, Girlano, a Bíblia diz o seguinte, Deus está dizendo, o meu Espírito não contenderá comigo em favor do homem. Por quê? Porque o Espírito é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus está dizendo que essa geração era tão perversa que ele ia retirar o Espírito do Espírito rogar em favor dos homens. Então, imagine aí, irmão, uma geração sem o Espírito de Deus. Imagine uma geração sem o vínculo do Espírito. Era uma geração que acabou com tudo. Porque a única coisa que nos faz sobreviver, que nos faz adorar, que nos faz ser guiado é o Espírito Santo de Deus. E essa geração estava tão corrompida que não tinha o Espírito Santo. Uma geração que causa arrependimento no Senhor. Você observa que Jesus, ele diz para o discípulo, olha, eu estou indo, é importante, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não enviará o outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele enviará o Consolador. Então, essa palavra rogar é pedir mesmo que a resposta seja não. É pedir insistentemente. Então, ele enviará o outro Consolador. Ou seja, ele vai vir em uma forma diferente
da de Gênesis 6, porque Deus retirou. O Espírito, a Bíblia diz que são 7 Espíritos de Deus, ou seja, 7 formas de manifestação. 7 é plenitude, é um número completo. Então o Espírito que ia vir agora, ele não ia mais atuar da forma que atuava em Gênesis. É outra forma que ele vinha, mas era o mesmo Espírito. Porque de Gênesis, no Antigo Testamento, ele só enchia uma pessoa por vez. A Bíblia diz que Moisés reparte com os anciãos aquilo que tinha, o Espírito que estava com ele, reparte com 70 anciãos de Israel. A Bíblia diz que eles profetizaram naquele dia e depois nunca mais, porque era na base do contra-gotas. Deus via, enchia uma pessoa e saía. Não enchia 2 da mesma hora. Aquilo que aconteceu com Eldade e Medade foi uma pequena exceção. Acabou o culto, eles ficaram lá profetizando. Os irmãos foram embora, apaga a luz aí, vocês 2 aí, fechar a igreja, foram embora. Aí ficou Eldade e Medade lá, profetizando. Assim diz o Senhor, aí o outro profetizava para o outro. Aí o Josué viu, o Josué era jovem, né? E jovem assim, doido para levar uma nova para o pastor Moisés. Aí olhou e disse, rapaz, eu vou ganhar agora um crédito com Moisés. Esses camaradas estão aí. Aí correu, ei Moisés, tem 2 camaradas ali, o culto terminou, todo mundo foi embora. E eles ainda estão profetizando. E aí, vai mandar eles embora não? Agora que vai dar um carão desses 2. Aí Moisés olha assim, está com ciúme de mim, Josué? Por que está com ciúme desses aí que estão profetizando? Tomara a Deus que não só eles, mas todo Israel fosse profeta, e Deus lhe desse do mesmo Espírito. Aleluia, aleluia. Irmão, quanto mais profeta na igreja, menos língua comprida. Quanto mais profeta na igreja, menos fofoca. Quanto mais profeta na igreja, menos ciúme, menos disse-me-disse. Quanto mais profeta na igreja, mais Deus se manifesta através da vida deles. Então veja bem, estamos aqui na primeira geração corrompida. Só que no meio daquela geração, Deus detecta um. Deus acha um. Diga glória a Deus. No meio de uma geração corrompida, que Deus, eu vou tirar o meu espírito aqui, eu estou zangado com esse povo, mas Deus olha para um camarada. E quando ele olha para ele, a Bíblia diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa expressão graça aí, achou mercê, achou uma dádiva, uma oportunidade, um favor imerecido. Ele olha e vê, porque Noé, ele anda com Deus. Noé tem intimidade com o Senhor, faz tudo o que o Senhor ordena. Ele diz, olha, no meio dessa geração corrompida, eu encontrei um que ainda está andando fielmente nos meus caminhos. O nome dele é Noé. Noé e sua família. Deus fala com Noé e diz, Noé, tu constrói uma arca, porque vai ter muita água. Nunca tinha chovido. A única coisa que tinha acontecido parecido com chuva era apenas um vapor que subia no jardim, na terra do jardim, para cultivar ali as folhas, as flores, os frutos, as árvores. Era um vapor que subia da terra. Então Noé acha esse favor aos olhos de Deus e diz, tu vai construir uma arca. Arruma aí uns camaradas bons, teus filhos. Pega aí, eu vou dizer a medida da arca. E ele faz, betuma a arca por dentro e por fora. Essa palavra betuma aí, não é porque muitas pessoas dizem que é o alpiste, né? Aquele negócio que faz a pista, derivado do petróleo. Não, você já prestou atenção quando se está fazendo aí essas pistas, você sente aquele cheiro forte, você olha um pouquinho, você sai fora, porque senão você passa mal, dá dor de cabeça. Imagine aí uma família inteira arrodeada por aquele negócio ali. Ninguém aguentava não. Há 2 palavras no hebraico, 3 palavras no hebraico para essa betúmia, essa expressão betúmia aqui. 2 é do derivado do petróleo. A terceira é a palavra derivada de uma planta que ela vedava, ela tinha um poder de vedação na madeira. E essa planta era uma enzima que ela era cheirosa. Então Deus não ia matar de caatinga, de coisa forte não, era algo cheiroso. Aleluia, porque eles iam precisar, porque eles iam estar ali nos andares, ia ter animal, e animal não escova o dente, animal não toma banho, animal fazia tudo ali mesmo,
né? E eles tinham que trabalhar 24 horas praticamente de trabalho braçal para estar ali. Mas Noé era sensível à voz de Deus, ouviu a voz de Deus e construiu a arca. Talvez as pessoas mangofando dele, olha a bestada, esse aí está doido. Não, vai chover, pessoal, o negócio aqui vai ficar complicado para vocês. E a Bíblia diz que ele termina a arca, entra dentro da arca, ele e a sua família, com os pares lá de animais, fecha a arca e Deus tranca a arca por fora. E tome água em cima e tome água embaixo. Porque a água veio de cima e as comportas debaixo da terra se abriram. E foi água de todo lado. Ele fecha a porta, Deus fecha a porta do lado de fora. Porque se fosse do lado de dentro, Noé arriscado ele abrir para entrar mais gente, porque os camaradas iam bater ali, aquele camarada que jogou bola com ele, era amigo dele, camarada que ele conhecia, mas não quis se arrepender, e o coração de Noé, e Deus, quando lança a justiça, o negócio é sério, irmão. Às vezes a gente ora, Senhor, traz uma justiça grande sobre esse país, sobre a confusão que aí está, sobre a corrupção que aí está, e às vezes a gente ora assim, mas dá um temor, porque quando Deus manda, meu amigo, sai do meio. Porque o juízo de Deus, quando vem, é sem misericórdia. Então, Noé não conseguiu abrir. Tem até um hino bem antigo que diz assim: a geração do dilúvio, muitos não temeram a Deus, e quando bateram na arca, Noé lhe respondeu. Quando ele fecha, ninguém pode abrir. Quando ele abre, ninguém pode fechar. Pois esta obra é santa, é do Senhor Jeová. Quando ele fecha, porque quando ele fecha, ninguém pode abrir. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Então a arca simboliza o máximo de aliança que Deus tem com o homem, porque ele ainda viu uma família que temia a ele, e ele preservou aquela família. Ele preservou a aliança com Noé. E no final das chuvas, aquela arca repousa sobre o monte chamado o Monte Ararate, e a Bíblia diz que o Senhor firma um arco que não é de íris, é um arco celeste. Essa expressão arco-íris vem da mitologia grega, de uma deusa, né, que fazia uma informação de Zeus para a terra, aquela ligação de mensagem. Mas o arco não é da íris, o arco é de Deus, e o correto é arco celeste. Eu estabeleci o meu arco, disse o Senhor, não é da íris, não é dos LGBT, não, o arco é de Deus. Ele diz: eu estabeleci o meu arco com o homem, e eu estabeleci esta aliança, e nunca mais eu vou acabar a terra com água. Geração da corrupção. Foi encontrado um que serviu a Deus. Segundo, depois que passa a geração da corrupção, nós temos a geração da reconciliação. Essa geração já era pós-diluviana. É a geração depois do dilúvio. Deus encontra Abraão. Abraão era um homem de obediência. Abraão era um homem de visão espiritual. Em Hebreus 11, a Bíblia diz que Abraão, ele ia para a terra que o Senhor nem mostrou a ele, mas ele já estava em vista da terra, da pátria celestial. Jesus disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Abraão era o homem que levantava altar, era o homem que adorava a Deus, era o homem que aonde ele parava, ele adorava ao Senhor e levantava um altar. Abraão é conhecido como o pai da fé. 3 vezes a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus. Em Gênesis a Bíblia diz: Abraão é meu amigo. Em Isaías a Bíblia diz: Abraão, amigo de Deus. Na Bíblia diz lá em Tiago que Abraão é amigo de Deus. Ele era amigo do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O maior exemplo de fé, conhecido como o pai da fé. Ele sai da sua casa sem GPS, sem saber aonde era que ele ia, porque Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai, o GPS dele era o próprio Deus. Entra à esquerda, à direita, vai direto agora, monta a tenda aí, passa um tempo, agora vai para outro canto, vai para outro lugar. E ele ia, e Deus ia guiando. E Abraão tinha tudo que um homem podia ter, todas as riquezas ele tinha. Faltava uma, qual era? Filho. Os filhos são a herança do Senhor.
Aí Deus diz assim: Abraão, vou te dar um filho. Ixi, eu já tenho 100 anos. Ixi, a mulher já tem 90 anos. Mas não há nada impossível para mim. Haveria alguma coisa difícil para mim? Aí como é que vai ser isso, Senhor? Olha e sai da tua tenda, olha para o céu. Conta as estrelas do céu, não dá para contar. Contra as areias da praia que está no mar também não dá para contar. Os filhos que eu vou te dar vão ser tão numerosos, porque eles vão ser tão quantificados como as estrelas que estão na constelação do céu, como a areia da praia que está no mar. Vai ser filho para todo lado, Abraão, porque de ti sairá uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei a quem te abençoar. E a Bíblia diz que Abraão era o nome de Abrão, pai exaltado. Deus não gosta de ninguém exaltado. Deus mudou o nome dele, botou Abraão, pai de uma multidão. Só que quem olhava para Abraão dizia: o teu nome não corresponde com a tua história. Por quê? Porque pai de multidão tem que ter muitos filhos, e tu não tem um. Cadê o teu filho? Tu vai, velho, gagá. Calma, que Deus prometeu. Aí Sara, se precipitando, jogou ali a Agar para ter um filho, e veio Ismael. Não, mas não é isso aqui ainda não, vai ser uma grande nação também. Mas o da promessa é outro, da promessa é Isaac. A Isaac nasce, e a Bíblia diz que ele vem na mesma índole do pai. Ele cavava poços também, ele adorava. Quando chega em Gerar, a Bíblia diz em Gênesis 26 e 25, que edificou ali um altar ao Senhor. Ele manteve a fé do pai, ele invocou o nome do Senhor, ele armou ali uma tenda, eles cavaram ali um poço, e ele achou um poço de águas vivas, e a Bíblia diz que ali brotou água, e ele diz: temos achado água. Ele ficou numa terra chamada Gerar. Eu tenho até uma mensagem nesse texto de Gênesis 26. Gerando em Gerar. O nome da terra era Gerar. Ele foi para, até o Elano pregou lá sobre Gerar, e eu ia pregar no domingo anterior sobre esse texto, né? Aí eu preguei aquela mensagem sobre a farinha lá na panela, o veneno da panela, se você lembra. Naquele dia eu ia pregar o texto de Gênesis 26, eu deixei mais para frente, não é? Mas ele chega lá e ele cava os poços, ele desentulha os poços do pai dele. Ou seja, é uma geração que está buscando uma reconciliação com o Senhor, está preservando os marcos antigos, os princípios antigos. Quando veio Isaac, de Isaac sai a mulher dele engravida, aí vem Esaú e Jacó, 2 irmãos, são gêmeos, e Deus diz assim: olha, está no teu ventre 2 nações, porque Deus vê diferente do homem. Quem vê, se fizesse uma ultrassom, é 2 meninos para o ser humano, mas para Deus é 2 nações, e estão brigando dentro do teu ventre. Aí sai o Esaú, que é o primeiro, que é peludo, né, másculo, viril, e o menino sai agarrado no calcanhar, que era Jacó. E por causa desse nome, disseram que Jacó era enganador, era suplantador, mas a palavra Jacó vem de Iacov, significa agarrador de calcanhar. E na história dele, ele engana o pai, ele engana o irmão, ele engana o sogro. Ele só não conseguiu enganar Deus, porque quando ele se encontra com um varão, luta a noite toda com esse varão, com este anjo, até a alva do dia. Aí vem a questão da reconciliação dele, porque o anjo olha e diz assim: quem é teu nome aí, como é teu nome? Aí ele diz: bom, um dia me perguntaram quem era eu, e eu disse que era Esaú, que era até Isaac, que estava velho já, cego e não podia ver, e ele disse: a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú, porque ele se disfarçou. E agora quem está perguntando a ele não é um velho cego, quem está perguntando a ele é o varão que tem os olhos como chama de fogo, enxerga o ser humano por dentro. Aí ele diz: não dá para enganar, eu sou Jacó. Ele diz: até hoje tu é Jacó, mas a partir de hoje tu vai ser príncipe, tu vai ser Israel, porque como príncipe tu lutaste com Deus e prevaleceste. A palavra príncipe aí vem do hebraico sar significa também cabeça, comandante, ou seja, ele não vai mais andar rastejando, segurando calcanhar de ninguém, tu vai ser cabeça, tu será príncipe, porque quando há reconciliação, tudo muda. Aí toca na juntura de Jacó. Porque toda vez que você tiver um encontro com Deus, você vai perder uma coisa sua e vai ganhar uma coisa dele. Ele vai tirar algo de você
e vai dar algo da parte dele. Lá em Joel diz assim: clame ao Senhor, ore a Ele, faça uma celebração solene, santifique um dia de jejum, de proibição. Quem sabe Ele se lembrará de nós, virá até nós e deixará após si uma bênção. Então ele toca na juntura da coxa de Jacó, aí Jacó sai assim caxingando. Aí ele chega perto da família dele, aí a família dele olha assim, e a mulher diz: meu filho, o que foi que aconteceu? Você está andando todo torto? Não, agora é que eu estou andando direito, porque agora eu sou Israel, não sou mais Jacó. Reconciliação, aleluia. Ele se encontra com o Senhor e muda-se toda a sua trajetória, a sua história. Abraão, Isaque e Jacó. Esta geração aqui é a geração da reconciliação. Foi onde houve adoração, foi onde houve intimidade com Deus. E todas as vezes que você vai ver a partir daqui na Bíblia, as próximas gerações, muitos deles ainda vão se lembrar: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Quando Elias enfrenta lá no Monte Carmelo, os 800 profetas, os 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, ele faz uma oração, e quando ele ora, ele fala: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas também tem a terceira geração. São 5. Quem está me ouvindo dá glória a Deus. A primeira geração, geração da corrupção. Segunda geração, geração da reconciliação. Terceira geração, a geração, eu denominei da adoração. Peguei aqui as figuras de Moisés, de Davi. Moisés, o homem que subiu o Monte Sinai, na região do Horebe, ou Monte Horebe, na região do Sinai. Ele estava no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz até para ele morrer, ele foi para um monte. Como subia monte. Adorava ao Senhor. Ele trouxe os tabernáculos. Deus falou com ele para ele construir o tabernáculo. Estabeleceu os sacrifícios, as ofertas do templo, os altares, holocaustos, incenso. E a Bíblia diz que quando o povo ouvia Moisés, a palavra de Moisés, eles se inclinavam e adoravam ao Senhor. Moisés, ele pegava a tenda, tinha uma tenda que o povo adorava a Deus na Assembleia Solene, mas Moisés, ele pregava uma tenda portátil e se afastava do povo, para Deus falar com ele, afastado do povo, e o povo ficava na expectativa do que era que Deus ia falar para Moisés. E tinha um rapaz lá chamado Josué, que a Bíblia diz que Josué, o moço de Moisés, não se apartava da tenda, era o que estava lá de fora, o que estava mais perto, por isso que ele foi o sucessor de Moisés. Tem até uma mensagem minha também, que é o moço que não se apartava da tenda. Eu prego. Aí ele estava lá adorando, e toda vez que ele saía de dentro daquela tenda, ele vinha com uma mensagem nova, ele vinha com a revelação de Deus, ele vinha com a palavra, com a unção fresca do Senhor. Quando ele saía dali, ele disse: eita, lá vem Moisés, tomara que ele não venha com mensagem de juízo, tomara que ele venha assim com a mensagem de bênção, de abundância. Eles ficavam torcendo para que Moisés trouxesse a nova revelação de Deus naquela época, porque ele adorava ao Senhor. Agora, quando nós observamos também, teve Davi. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Davi foi o homem que trouxe a arca. Ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, maior do que os homens, não. Se você for observar e pesar, Davi pecou até mais do que Saul. Só que a diferença é que ele sabia arrepender-se, confessar e deixar o pecado, e ele adorava com um coração puro. E a Bíblia diz: achei Davi, segundo o homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Deus não gosta de gente desobediente, mas de pessoas obedientes. A Bíblia diz que Deus rejeita Saul, mas ele ama a Davi. Aleluia. Naquela situação, Saul era o líder, mas Davi era um amado. E algumas coisas, em algumas situações, existe o líder e existe o amado. Olha para a nação. A gente tem um líder da nação, mas tem um amado. Olha para as repartições. Às vezes tem uma empresa que tem um líder,
mas tem aquele que é amado. Até na igreja, ministério, existe isso também. Então as pessoas, elas temem o líder, mas o amado, elas têm mais intimidade. É bom que o líder seja amado. Mas aqui tinha o líder e o amado. Isso despertou ciúme em Saul, e ele tentou cravar Davi na parede, e ele se livrava do homem. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. Deus dava assim de mão beijada para ele, para ver o que ele ia fazer. E tinha um camarada que andava com Davi, chamado Abisai, filho de Zeruia, que era irmã de Davi, era sobrinho de Davi, o camarada. E pense num homem para gostar de guerra. Era um dos valentes de Davi. Falei isso semana passada. E ele queria, olha aí, e agora, Deus te deu o homem, ele está aí. A Bíblia diz que ele estava escondido, Davi escondido. Aí Saul não viu. Saul desceu. Aí a Bíblia usa um eufemismo para a necessidade fisiológica que Saul ia fazer, que é cobrir os pés. Só que ele ia fazer a necessidade, número 2. Aí ele tirou a couraça, e Saul vendo, e Davi vendo tudo aqui, ó. Ficou de costas para Davi. Aí o Senhor te deu ele na tua mão. Aí ele diz o quê? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E olha que a unção de Saul não era nem sacerdotal, era unção real. Mas ele não tocou. Por quê? Porque tem coisas que você não vai fazer com o seu inimigo. Quem vai tratar com ele é Deus. Deixa com Deus, porque é tudo no tempo de Deus. Ele diz, deixa lá. Mas a Bíblia fala que Davi ascendeu-se ao trono, sentou no trono, e ele traz a arca da adoração para Israel. E quando nós vemos os salmos, existem muitas menções do santuário de Deus, existe saudades de adoração. Eu estarei nos teus átrios, ó Senhor, debaixo das tuas asas eu me abrigo, até que passe todas as calamidades. Essas asas que ele está falando é dos querubins de glória de cima da arca da aliança. Ele está dizendo que está no templo, ele está dizendo que está adorando. E muitos dos salmos ele diz assim: eu habitarei na casa do Senhor para sempre, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, meu prazer é quando eu estava numa comitiva e passou outra comitiva, disse, vamos à casa do Senhor. E no Salmo 122 ele diz, eu me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu já estou indo lá adorar. Ele tinha um coração de adorador, um coração apaixonado pela presença de Deus. E quando Deus se levanta lá em Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo menciona uma profecia que está lá em Amós, que diz assim, eis que nos últimos dias levantarei e reedificarei a tenda de Davi que está caído. Sabe por quê? Porque Deus se lembra da adoração de um adorador. Ele adora com a alma, ele adora com o espírito. Ele não está prestando atenção quem está na sua direita ou quem está no seu lado. Ele tem um único objetivo: eu vou adorar a meu Deus. Essa é a diferença. É a diferença, geração da adoração. E nessas gerações aqui, sempre vai ter, na nossa geração hoje, um pouco de cada dessas gerações. Observe que tem a quarta geração, que eu denominei aqui, a geração do avivamento. Então nós temos gerações específicas. Quando se diz assim, nós estamos numa das piores gerações. Existe hoje uma das piores gerações que nós estamos convivendo. Não é que seja nós como igreja. É a igreja, a geração de Deus, no meio dessa geração corrompida. Então existem fragmentos de gerações neste mundo. Quando Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo, não vos conformeis com o sistema desta geração perversa, corrompida, que aí está. Então quando passa a geração da corrupção, a geração da reconciliação, existe a geração da adoração, tem a geração do avivamento. Que geração foi esta? A geração de Atos dos Apóstolos. Uma geração
que teve a promessa do poder. Qual foi a promessa do poder? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele diz assim, ó, vocês serão revestidos de poder, até que descerá sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles receberam uma promessa. Eles tinham uma promessa. Depois da promessa, vem a espera. Às vezes a gente pensa que a promessa já é amanhã que vai acontecer. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E entre a promessa e o cumprimento da promessa está a espera. Está algo chamado tempo de espera. Deus te prometeu? Espera. Quem te prometeu, garante. Né? Descansa, tem um hino assim? Quem te prometeu, garante. Então, é só esperar. E onde eles esperaram? A Bíblia diz que eles esperaram no cenáculo. Eles foram para o cenáculo. Foram 10 dias. Quase 120. A Bíblia não diz o número fechado, 120. Não, temos que ser honestos e dizer, eram quase 120. Não sei se era 119 ou se era 118. Mas era quase 120. Mas Jesus apareceu para 500 irmãos. Porque na hora da aparição da ressurreição, tem um bocado de gente lá. Mas para a oração vai menos. Só tinha 120, ou quase. E os outros, cadê? São poucos os que perseveram, irmão. Olha aí. Deus falando. Eu vou repetir. A Bíblia diz que Deus apareceu para mais ou menos 500 testemunhos. Jesus apareceu 500 testemunhos. Eles estavam lá no monte quando Jesus subiu. E foi aos céus, eles ficaram olhando assim para cima. Aí os anjos disseram assim, homens galileus, por que vocês estão olhando aí para cima? Não se preocupe não, da mesma forma que ele subiu, um dia ele vai voltar. Olha a promessa que ele fez. Espera, orando e confiando que o Espírito vai descer. 120 criou. 120 perseverou. Foram 10 dias. Primeiro dia, manda, Senhor, o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. E batiza cada um. Segundo dia, Espírito, enche a minha vida. Espírito. Terceiro dia, Espírito Santo. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia. Tinha talvez gente chamando Jesus de Genésio, mas está lá. Agora quando foi no 10º dia, aleluia, exatamente 50 dias após a Páscoa, que é o Pentecostes, a Bíblia diz que ouve-se do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu a casa, encheu o cenáculo, encheu todos os que estavam assentados. A glória desceu e veio o Espírito Santo, e a Bíblia diz que se correu uma voz, e a Bíblia fala que sobre a cabeça deles tinha uma tocha de fogo, sobre a cabeça deles tinha uma tocha de fogo, e eles começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhe concedia que o falasse, línguas repartidas como que de fogo, repousou sobre cada um deles, aleluia, a glória encheu aquele lugar, e veio a chegada do poder no capítulo 2, porque tem a promessa no capítulo 1, tem a espera ainda no capítulo 2, e no mesmo capítulo 2, a chegada de poder enche toda a casa, e quando enche aquela casa, eles falam em línguas, eles têm
imundos, eles estão embriagados, a essa hora do dia, estão chapados, estão cambaleando, ninguém entende o que eles falam. Aí Pedro toma aqui a posição e diz: ei, senhoras e senhores, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Estes homens não estão embriagados, visto ser esta hora do dia, não. O que está se cumprindo aqui em nosso meio é o que foi profetizado pelo profeta Joel, lá no capítulo 2 e versículo 28. Eis que eu derramarei no meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos, sobre as servas, sobre os filhos derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Olha só a profecia: os vossos filhos profetizarão, porque a profecia para esta geração, para os teus filhos, não é que eles vão ser depressivos, não é que eles vão ser ansiosos, não é que eles vão cortar os pulsos, não é que eles vão se suicidar, não é que eles vão desobedecer o pai, não é que eles vão desobedecer, não. A profecia é: eles serão profeta, profetizarão. Eu profetizo para a nossa geração, eu profetizo para a sua casa, eu profetizo, vai ter profeta, Essa geração saiu tão cheia do poder de Deus, que quando eles vão à hora nona, meio-dia, orar no templo, Pedro, João e Pedro, quando eles sobem, a Bíblia diz que tinha um homem coxo na entrada do templo, que era aleijado desde o ventre da sua mãe, pedindo a esmola, esperando deles receber alguma coisa. Pedro diz: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O homem se levantou, o homem saltou e o homem correu. As pessoas olhavam para aqueles homens e se espantavam. Eles olhavam atônitos, espanto, dizendo: o que quer isso dizer? O que é isso? Irmão, eu sou de uma geração que buscava a Deus. Sou de uma geração que, quando se reunia, a confusão era grande, no bom sentido da palavra. Escutava os gritos 3 quarteirão. O que é isso? O que é que está acontecendo? Os crentes estão, tudo é doido hoje. É doido não, é cheio de Deus, é cheio da presença do Espírito Santo. Existiam milagres, oração, a igreja era acrescentada. A Bíblia diz que isso não parou no dia de Pentecostes. Houve o evento da glossolalia, as distribuições de línguas dos idiomas de todas as nações. Foi necessário 30 anos para mudar todo o mundo da época. Mas isso não parou aqui, porque Pedro diz, falando da profecia de Joel: e isso acontecerá a todos os quantos o Senhor chamar. Deus continua chamando, gente. Deus chamou você. Aí ele sai, vai na casa do Cornélio, vai na casa de outros irmãos. Aí a Bíblia diz, se eu não me engano, no capítulo 4, a Bíblia diz que eles entram numa casa lá e oram. E a Bíblia diz: tendo eles orado, tremeu o lugar chacoalhou. Aleluia, o poder era tão grande que as paredes da casa ou do templo onde eles estavam tremeram. E eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. E esse avivamento foi uma parcela. Porque Joel diz assim: derramarei o meu Espírito. E Pedro troca a expressão o meu Espírito para do meu Espírito. Ou seja, uma parte foi derramada naquele dia de Pentecostes. Deus está reservando a outra parte, a plenitude. E sabe para quem é? É para essa geração. Nós vamos viver o maior avivamento antes do arrebatamento. Aleluia.
E esse avivamento, ele vai ser mais poderoso e vai ser mais rápido. Porque aí eu saio da geração do avivamento e entro na última geração. Primeiro, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Eu lembro quando eu preguei essa mensagem, a primeira vez. E Billy Graham disse que as mensagens ficam melhor que você prega elas 50 vezes, é que fica boa. Deus visitou aqueles jovens, visitou a minha vida. Naquele dia Ele marcou a minha vida. A geração da corrupção, a geração da reconciliação, a geração da adoração, a geração do avivamento. Quer ouvir a quinta? Se prepara para dar glória a Deus. A geração do arrebatamento. Quem vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado? O noivo vai vir pegar a noiva. O noivo vai vir buscar a noiva, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com Ele nos ares, para sempre com o Senhor. Aleluia! Eu creio que muitos da minha geração não provarão a morte, não adentrarão no caixão, no paletó de madeira, nem descerão a tumba fria. Eles vão ser arrebatados. Não vai dar tempo de morrer. A Bíblia diz que essa geração do arrebatamento, existem os que vão ressuscitar e os que vão ser arrebatados. Fica aí de pé, para parecer que está terminando. A Bíblia diz que essa geração vai entrar no céu. Pedra branca, vestes brancas, novo nome, Jesus na frente, com a multidão, vestes de linho fino, branco, puro, simbolizando os atos de justiça dos santos, pureza, santidade. Pedrinha branca com novo nome, o nome de nova identidade, nova vida em Cristo na eternidade. Jesus conduzindo, porque Ele recebe, quando Ele vier, Ele vai ficar nos ares, e a igreja vai ir ao encontro dEle nos ares, para adentrar as mansões celestiais. E quando Ele vier com a caravana, com a multidão, se cumprirá Salmo 24 e verso 7. Jesus dirá para os anjos: abrai, ó portais eternos, abrai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E os anjos olham e dizem: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. A igreja, ela não participará da grande tribulação, ela será levada antes, porque como noiva do Cordeiro, como esposa do Cordeiro, Ele vai guardar a sua esposa, Ele vai guardar a sua noiva. Se você tem a sua esposa, você não quer que ninguém violente ela, que nenhum dano ocorra a ela, nenhum mal ocorra a ela. Então você vai salvar ela em qualquer circunstância. Da mesma forma, o noivo, antes que o anticristo toque nela, antes que as guerras cheguem até ela, antes que a peste e a fome não vai atingir a igreja, porque o noivo vem buscar a noiva. A geração do arrebatamento vai adentrar as mansões celestiais. Jesus Cristo vai voltar. Esta é a esperança da igreja. O diabo quer roubar essa esperança do crente, dizendo que Jesus não vai voltar. Ele vai. Quem tem sede, venha. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida.
estamos nos últimos momentos. Estamos nos últimos retoques do vestido da noiva. O arcanjo já está polindo a trombeta. Já está limpando a trombeta. Talvez olhando só a ordem. Talvez já com ela pronta. Vai dizer, na hora que o Senhor mandar, eu estou tocando. Ah, se fosse hoje. Ah, se esse culto não terminasse aqui, continuasse no céu hoje. Oh, aleluia. Iríamos estar livres de toda dor, de todo mal, de toda luta, de todo ataque do diabo. A trombeta soaria. Nós subiríamos ao encontro do Deus vivo. Oh, Senhor, nós te agradecemos. Te agradeço por essa palavra. Te agradeço por esse momento em tua presença. Prepara-nos, ajuda-nos a preparar mais e mais. Ajuda-nos a estar vigilante, Senhor. Que nós sejamos esta última geração do avivamento e do arrebatamento, da adoração. Que está junto a Ti, com intimidade contigo. Para que nós venhamos, Senhor, suportar as provações, as tentações. Repreender, Senhor, todo laço do inimigo da nossa vida. E que naquele grande dia nós possamos ouvir de Ti: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo, e os nossos nomes escritos lá no livro da vida. Nós possamos desfrutar da árvore da vida, do rio da vida, do rio azul, do trono tão lindo, para te adorar, para te magnificar, junto com os anjos, arcanjos, querubins e serafins, dizer: santo, santo, santo é o Senhor, é o Cordeiro que está no trono, que o seu sangue comprou para si todos os povos de tribos, línguas e nações. Eles reinarão sobre a terra, não haverá mais lágrima nos seus olhos, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O mar já não existe, as primeiras coisas já passaram, novo céu e nova terra, tudo novo se fez novo. Obrigado, Jesus. Agradeça ao Senhor. Sonhe com o céu, sonhe com este lugar, porque daqui a pouco chegaremos lá. Daqui a pouco estaremos ali. Vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus. Não deixe o diabo te desvincular deste corpo, do corpo de Cristo. Não deixa. Persevera, fica firme, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Adore, 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 adore. Chega pra cantar a marcha. Oh, essa noite é especial. Essa noite está especial. Meu Deus, está diferente hoje. O que é isso, Jesus? O que é isso? Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Receba a presença de Deus, receba o refrigério de Deus, receba o refrigério do Espírito Santo, receba a força de Deus. Ele está tocando o seu corpo agora, tirando todo enfado, todo cansaço do dia. Ele vai te revigorar, Ele vai te encher. Receba a presença de Deus aí, meu amor. Receba aí, irmã Micaele, Ariel, Lucas Ariel. Recebe aí no Canindé. Recebe você que está nessa live, irmã Dayana, irmão Humberto. Deixa Deus tomar vocês. Sejam cheios da glória.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Não dá nem vontade de terminar, né, irmão? Glória a Deus. Quero ver você lá. Sua família. Interceda pela sua família. Interceda pelos seus parentes. Noé preservou sua família, guardou a sua família, e o dilúvio não tocou. As pessoas até dizem: Noé pregou e não ganhou uma alma. A Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa, né? Que essa palavra esteja no seu coração, que essa palavra edifique você esta noite, no nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmão? Recebeu aí? Só lembrando os irmãos que amanhã tem programação, não tem? Só domingo. Domingo pela manhã nós temos a nossa consagração, tá, irmão? 7 da manhã, a gente vem orar, é para a igreja toda, porque à noite é culto de ceia e nós fazemos a consagração. Venha, deixe de vir não. E lembrando os irmãos, não esqueça do quilo do amor, tá? Irmão Bruno, a irmã Daniela estão aí à frente do departamento social. E eles sempre estão pedindo para me lembrar os irmãos, porque está precisando dos alimentos. Eu sei que o negócio está meio difícil, mas se lembre de pessoas que não tem nem 1 quilo de arroz para fazer, para comer, né? Então, traga o seu quilo de alimentos, coloque perto da Bíblia que você se lembra. Ou então perto do celular, né? Ninguém se esquece do celular. Mas traga, faça a sua parte. E lembrando os irmãos que... Espera aí, macho. Ei, Fernando. Deixa eu terminar, depois tu conversa. Aí tem o jantar dos casais, né, também, que é dia 9 de setembro. Irmão Júnior, irmã Girlene aí estão comandando aí, vai ser uma bênção, certo? R$60. Aí os maridos aí, ó, na hora aí de pagar aí um jantar para a esposa, né? Da igreja, olha aí que bênção, né? R$60 você gasta brincando. Você vai comer uma pizza, pede pizza, Coca-Cola, vai ver quanto é que dá para tu ver. Então, vai ser uma bênção, você vai estar aqui, adorando a Deus, recebendo uma palavra, vai ter um casal ministrando aqui, vai ter um casal louvando a Deus, o meu irmão e a esposa dele vai estar aqui louvando, vão estar aqui louvando, louvam divinamente bem, só música romântica, arriscado até sair mais menino por aí, glória a Deus, vai ser bênção, irmão, tá bom? É aqui, ó, o jantar dos eternos namorados, dia 9 às 19, dia 9 de setembro, Jamila e Yuri, Nádila e Nando, né? Meu irmão aqui e a esposa dele. Matrimônio com honra, leito sem mácula. Olha só que tema. Matrimônio com honra, leito sem mácula. Hebreus 13 e 4, a parte A. Reserve o seu convite. Amém? E reserve, porque a prioridade é o pessoal daqui, viu? Agora, se por daqui não quiser, é igual Jesus. Não quer dar a casa atrás dos Sirofinícios, né? Da mulher cananeia. Então, já tem gente de fora querendo, viu? Então, a prioridade é por de casa. Se o de casa não quiser, vai vir os outros. E vai tomar sua bênção. Hã? Vaga limitada, porque não vai caber todo mundo aqui, né? Aí,
Cuida, irmão. Faça assim para receber sua bênção. Amém? Tem mais algum aviso? Tem alguém para aceitar Jesus? Todo mundo é crente, né? Se reconciliar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém! Deus abençoe.